Fala galera do YouTube Dedicação Delta, mais um vídeo de dicas aqui para vocês. Antes disso, peço para que vocês se inscrevam aqui no canal do YouTube Dedicação Delta e aproveitem todo o conteúdo que os professores disponibilizam semanalmente para vocês. Galera, hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Por quê? Hoje nós não teremos uma dica de jurisprudência, uma dica de dispositivos legais, uma dica de doutrina. Hoje nós teremos o quê? Uma dica de como estudar a matéria de direito processual penal para concursos públicos de delegado de polícia. O que eu falo isso, pessoal? É uma ilusão, na minha humilde opinião, que o concurseiro, o candidato, ele estude ponto a ponto do edital. Ainda mais em concursos de delegado de polícia, em que os editais, ou em que as provas normalmente elas são provas objetivas e discursivas. Nem todas os estados da federação possuem provas orais. Então, em prova objetiva e discursiva, como nós podemos estudar para a matéria de direito processual penal? E eu aqui, pessoal, trago para vocês, vamos dizer, algumas dicas. Primeiro, o que estudar? Como estudar e, sem dúvida nenhuma, quais leis especiais da matéria de direito processual penal nós devemos nos atentar. Porque a gente sempre tem a mania de falar, não, leis penais especiais. Eu me reservo um pouquinho, porque são leis penais especiais que combinam penas e definem crimes, e leis processuais penais especiais que definem alguns tipos de procedimentos que estão previstos no Código de Processo Penal, mas que merecem a chamada especialidade. Primeiro, pessoal, dentro do edital, dentro da matéria de direito processual penal, como que nós devemos dividir o nosso estudo? Olha aqui, eu tenho uma dica para dar aqui para vocês que eu acho que vai ser interessante. Primeiro, galera, a gente precisa entender que quais matérias no CPP nós devemos estudar, pessoal. Primeiro, obviamente que os concursos de delegado de polícia cada vez mais estão aprofundando a temática. Se nós pegarmos um espectro de 10, 15 anos, nós veremos que as matérias cobradas, elas eram quais, pessoal? Eram, vamos lá, ó, princípios, sem dúvida, importantíssimo. 2, inquérito policial, óbvio, óbvio. 3, provas no processo penal. E 4, prisões, pessoal, em sentido amplo. Então, assim, se eu for falar para vocês, o que vocês precisam estudar muito bem. E aqui, o que engloba esse muito bem, galera? O que engloba esse muito bem? Nisso aqui, a gente vai precisar estudar o quê? Sem dúvida nenhuma, doutrina de maneira aprofundada, lei seca, dispositivos legais pertinentes à matéria, jurisprudência em sentido amplo, súmulas, informativos e etc. Por quê? Essas matérias, pessoal, são as principais matérias a serem estudadas no Código de Processo Penal, na matéria de Direito Processual Penal. Mas e agora, e todo o restante? E o restante do nosso Código de Processo Penal, pessoal? Para aquele candidato que tem muito tempo à disposição, eu acho que sim, vale a pena, pessoal, a leitura da lei seca, de uma doutrina um pouco mais enxuta, um pouco mais sintética com relação com os outros temas. Mas eu também tenho a sensibilidade de entender que existem candidatos que hoje já estão em outros cargos públicos, procurando o cargo de delegado de polícia, já são investigadores, escrivães, analistas de tribunais, mas estão procurando o cargo de chefia, ou que às vezes até estão em empregos na iniciativa privada ou até em outros cargos públicos. E eu também sei que esses candidatos eles trabalham 8 horas por dia, não tem uma disponibilidade grande de horários. Então, o que eu indico? Estudem os principais temas: princípios, inquérito policial, provas e prisões. Nesses temas, doutrina aprofundada, pessoal, lei seca e jurisprudência. E os restantes dos temas, pessoal? O que eu indico, galera? O que eu indico? Uma leitura e uma sistematização da nossa querida lei seca. Pessoal, este é o nossa primeira parte deste vídeo. As matérias do CPP que mais caem, como estudá-las e o que a gente faz
com os demais temas, como eu já pontuei. Agora a gente faz um risco aqui, ó, um risco, porque agora a gente vai entender o quê? É aquilo que eu justamente falei para vocês. E as chamadas leis processuais penais especiais. Quais nós devemos nos atentar no estudo para o cargo de delegado de polícia, pessoal? E eu separei aqui para vocês, pessoal, 6 leis que eu tenho certeza, na minha humilde opinião, que são de relevância, Eu até trouxe aqui para vocês, ficou bem feio, vamos tentar arrumar. Vamos lá. Primeira lei, pessoal, sem dúvida nenhuma, lei da prisão temporária. Importantíssima, pessoal. Importantíssima. A lei da prisão temporária é a lei que define a prisão própria da investigação. Então, é a Lei 7.960 do ano de 1989. Segunda lei especial que vale sim o estudo, pessoal, que também cai igual cai chuva do céu. Lei de interceptação telefônica. A lei de interceptação telefônica, que é a lei 9296 de 96. Terceira lei, galera, vale, vamos lá, terceira lei. A terceira lei é a lei de organização criminosa, é a lei 12.850 de 2013. Mas, professor, existe uma parte penal dessa lei, sem dúvida. Mas o que acaba sendo cobrado cada vez mais em provas, pessoal, é a parte processual penal desta lei, pessoal. E a parte processual penal desta lei, ela se inicia a partir do artigo 3º e seguintes desta normativa. Item 4, pessoal, a nossa quarta lei processual penal que vale o estudo é justamente o Estatuto do Delegado de Polícia. É o Estatuto do Delegado de Polícia que acaba aqui, pessoal, sendo cada vez mais cobrado. O Estatuto do Delegado de Polícia define as atribuições do delegado de polícia, define o poder de requisição do delegado de polícia, define também o poder de indiciar determinada pessoa do delegado de polícia, e é uma lei que também define que o delegado de polícia merece receber o mesmo tratamento que os advogados, os magistrados, os promotores de justiça. Quinta lei, uma lei também que para aqueles que estudam para concursos estaduais, talvez seja uma das leis mais cobradas, que é a nossa, pessoal, a nossa lei Maria da Penha, que é a lei número 11.340 de 2006. E por fim, mas não menos importante, é a lei de drogas, que é a lei número 11.343 de 2006. E a lei de droga, da mesma forma que a lei de organizações criminosas, possui uma parte penal, propriamente dita, e uma parte processual penal. E essa parte processual penal, galera, ela se inicia a partir do artigo 48, pessoal. A partir do artigo 48, nós temos a parte processual penal da lei de drogas. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Hoje nós aprendemos o quê? Como a gente pode estudar de uma maneira inteligente para a matéria de direito processual penal. Definimos as principais matérias, os principais temas de direito processual penal, como estudá-los e o restante, lei seca, e quais são as leis processuais penais especiais de relevância que eu digo, se atentem a essas leis, porque elas serão cobradas de uma maneira muito mais incisiva que todas as demais. Pessoal, fica a minha dica de hoje. Vejo vocês na próxima.